Pois bem, irmãos, oportunidade, né? Mais uma noite na casa do Senhor. Estamos tendo só 2 cultos agora. Pensei que ia estar todo mundo aqui hoje, né? Só 2 cultos, mas estamos aqui para adorar o Senhor e aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 13. Vamos estender até o versículo 19. Glória a Deus. Alguns assuntos que nós estudamos aqui, precisa às vezes voltar, recapitular, acrescentar mais algumas coisas, para a gente ir formatando o assunto na nossa mente, né? Todos acharam? 28, versículo 13 em diante. Vamos ler a santa, bendita, eterna e insofismável palavra de Deus. Diz assim: Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros, a outra tradução fala tambores, né? E das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que fostes criado. Tu és o querubim ungido, que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras afogueadas, ou de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, a outra tradução fala multidão dos teus comércios, né? Multidão dos teus comércios, amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lancei como profano para fora do monte, cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades. Observem que não era só iniquidade, era muita multidão de iniquidades, né? Pela iniquidade do teu comércio, portanto eu farei sair um fogo do teu meio. Ele te devorará e trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, acabamos de ler essa palavra aqui no livro do profeta Ezequiel, que é um dos profetas apocalípticos, juntamente com Daniel e também no Novo Testamento o apóstolo João. Embora os outros livros também estão repletos de profecias apocalípticas, algumas delas. E o profeta Ezequiel, juntamente com o profeta Isaías, são os únicos 2 profetas que descortinaram um pouco mais profundo a respeito da queda
desse personagem aqui que era majestoso, que Jerônimo deu o seu nome na tradução da Vulgata Latina de Lúcifer, porque é aquele que é detentor da luz. Mas nós sabemos que, na verdade, nos textos originais aqui, a palavra mais adequada é a palavra luzeiro, ou Vênus, estrela da alva. Então, irmãos, essa terminologia na Bíblia só é utilizada para dois personagens. Um é o Senhor Jesus e o outro é esse que era o chamado querubim ungido. Observem que ele não é chamado de querubim apenas, ele é chamado de querubim ungido. Outro título ou emérito que só é dado para Jesus também, ungido. Alguns teólogos que estudam sobre essa doutrina mais profundo, vão mais fundo, eles dizem que talvez esse personagem ele era detentor, possuidor de 3 ministérios que aparecem no Antigo Testamento: o ministério de rei, sacerdote e profeta. Nós não podemos bater o martelo porque a Bíblia não define isso com muita clareza, mas me parece que ele governava sobre os outros anjos. Também me parece que ele ministrava como sacerdote, ele levava a própria adoração dos outros anjos a Deus, e parece também que ele trazia algumas diretrizes de Deus para os outros anjos. Se isso for certo mesmo, e realmente esse pressuposto ou essa conjectura estiver correta, então ele tinha mesmo os 3 ministérios, né? Rei, sacerdote e profeta. Até porque essas pedras que nós vamos dar uma olhada aqui nelas, elas aparecem por quase toda a Bíblia, as pedras preciosas, que ele era revestido com elas, e essas pedras estavam no peitoral do sacerdote, quando a gente vai estudar. Então isso aqui é algo muito profundo, não é para qualquer cabeça, né? Não é para qualquer obreiro também, obreiro que não gosta de estudar a palavra de Deus, né? Que, como o Danilo disse há poucos dias, que gosta de ficar só navegando em águas rasas, alguns até em poças d'água, né? De água. Não vão entender isso aqui nunca, mas é muito importante que nós possamos entender isso daqui, porque quando nós conseguimos entender plenamente esse estudo, vai abrir o nosso entendimento para outras coisas que estão nas Escrituras, porque a Bíblia, como eu sempre ensino os irmãos, ela está conectada, interligada, e a Bíblia ela precisa ser estudada para se entender. Por mais que nós estudemos esse assunto, irmãos, sobre esse personagem aqui, tão emblemático, e por mais que nós queremos entender, a nossa curiosidade e a reflexão que nós fazemos, ela vai ficando mais aguçada quando nós começamos a olhar e para tentar entender por que um personagem desta grandeza, dessa magnitude, que habitava num ambiente, numa biosfera maravilhosa, que não dá nem para nós descrever aqui, que é o Éden original. Não é o Éden que Adão habitava, não. É o Éden original, que não fazia parte dessa terra. A terra não existia ainda quando o mundo espiritual foi criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe, primeiro o mundo espiritual, o céu, depois a terra. Por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque a diretriz sai de lá. Tem que ser feito aqui pela igreja, como é feito lá. Então aqui, irmãos, nós não podemos entender plenamente o que levou esse personagem. É multifatorial isso daí, não é um fator só. Como aqueles acidentes que acontecem de avião, acidentes aéreos, os especialistas dizem não foi só uma causa. Teve vários fatores que desencadearam a queda do avião, o acidente. Assim foi o que aconteceu com esse personagem. Nós, olhando assim, nós percebemos que, me parece que o orgulho, a soberba, a infidelidade, o narcisismo, o narcisismo é uma linguagem humana, né? Aqui, humana,
que é a síndrome de Narciso, que foi descrita por pensadores, né? A síndrome de Narciso, que segundo a lenda, era um homem que se apaixonou por ele mesmo. Ele olhou na água, viu o reflexo dele, ele se achou tão lindo que ele se apaixonou por ele mesmo e ninguém era digno dele. Segundo esse pensamento, essa lenda, tinha uma deusa dos bosques que amava ele, mas ele se achava tão bom, tão bonito, que ele desprezou ela. E segundo a lenda, ela ficou tão triste que ela se transformou numa árvore, né? Tamanha a tristeza dela. E isso é hoje até utilizado pela psiquiatria forense, que são aqueles psiquiatras que estudam a mente dos criminosos, para traçar um perfil psicológico de uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que não suporta outras pessoas que sabem, né? Pessoas que não estão dispostas a aprender com quem sabe, se acham mais bonita do que todo mundo. Isso é o narcisista. Então, é um pensamento humano, mas nasceu lá, vem de lá. A maioria das mazelas que está no ser humano nasceu no coração de Lúcifer. O orgulho, a soberba, a rebelião, né? A violência. Sabia que a violência nasceu com ele? Porque a partir do momento que ele começou a manipular os outros anjos, e ele percebeu que só 1/3 dos anjos começou a segui-lo, e os outros 2/3 não, ele começa a ficar violento com os outros anjos. Por isso que a Bíblia está dizendo, na violência do teu comércio. Então nós vamos perceber muitas coisas. Quero mostrar para os irmãos aqui, que, primeira coisa, né, sobre esse Éden original, olha o versículo 13, do capítulo 28. Tu estavas no Éden. Observem que aqui está conjugado o verbo no passado. Na minha tradução fala, estiveste no Éden, ou estava no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, quer dizer, ele era revestido. Os irmãos já pararam para pensar o brilho, o fulgor, a beleza desse personagem? Revestido de toda sorte de pedras preciosas, e ainda ouro trabalhado, porque no texto original fala ouro trabalhado. Os irmãos já perceberam? Esse personagem, eu quero dizer uma coisa aqui, refutar uma coisa que os mormons dizem, que Jesus não é irmão de Lúcifer, viu? Isso aí é mentira dos mormons, é uma interpretação equivocada das escrituras. Jesus não é irmão de Lúcifer. Jesus é o criador de Lúcifer, porque ele é Deus, não do diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou o luzeiro, aquele que era portador da luz, tamanho o brilho que ele tinha, que aonde ele ia passando, ele ia iluminando tudo. Mas só que aquele brilho, na verdade, não era o brilho dele, era o brilho daquilo que estava nele, que eram as pedras que representam a presença de Deus. A partir do momento que nós perdemos a presença de Deus, o brilho se vai. É isso que aconteceu. Quando ele perdeu a presença de Deus, ele se transforma num monstro, que no capítulo 12 de Apocalipse é chamado de dragão, que é uma figura mitológica, que é composto de 3 tipos de animais: serpente, leão e águia. Então quer dizer, um animal híbrido. Leão porque fala da sua ferocidade, também que ele é sagaz, né? Que ele anda ao derredor bramando como leão. Serpente porque é a antiga serpente, ardilosa, sagaz, astuta. E águia porque ele é muito rápido, veloz, para poder colocar suas artimanhas, seus truques, seus planos em prática. Então, irmãos, Paulo descreve esse lugar chamado Éden, que nós aqui não conseguimos nem imaginar como é esse lugar, porque esse lugar aqui ele é composto, segundo Ezequiel 31, ele é composto de milhares de árvores, uma mais bonita que a outra, e na queda de Lúcifer essas árvores foram prejudicadas, porque quando ele cai na sua queda, vai acontecer uma quebra de autoridade, e isso vai desencadear uma falta de sincronismo no universo, e vai trazer cataclismos, prejuízo, muita coisa, desastres, morte da biodiversidade que havia aqui na terra, provavelmente. Então aqui, muita gente pensa que os anjos moram no céu,
Mas os anjos não moram no céu. Os anjos, eles habitam no Éden, que fica debaixo do trono de Deus. Esse lugar, segundo Paulo, ele foi lá no céu, terceiro céu, ele viu esse lugar lá. Ele chamou de paraíso. Ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se na carne ou no espírito, foi até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens, e viu o paraíso. Esse lugar, estão todos os salvos nesse lugar, que morrem, todos os salvos, que morreram e estão aguardando o momento da ressurreição. A alma e o espírito dos salvos estão ali, clamando por justiça, aguardando o momento deles se unirem com o seu corpo novamente, seu corpo ressurgir do pó da terra, e aí serem ressuscitados. Eles estão ali. Nesse local, existem as congregações dos anjos. Os anjos habitam ali, e eles ficam ali louvando a Deus. Então vamos fazer eu tentei achar hoje um desenho para fazer um PowerPoint para ilustrar, mas eu não consegui. Os irmãos imaginam o Monte Sião, que nós chamamos Sião, mas é Sião, né? Sião, com TZ, por causa do Tsá, que é uma letra hebraica. Ele é um monte vertical, muito alto. O que é vertical? Para cima. Lá no seu topo, está o trono de Deus. Imagina um monte que vai subindo, vertical, e o trono de Deus está sobre aquele monte. E aqui embaixo do trono de Deus está os querubins, que dão mobilidade ao trono, nas rodas do trono de Deus. Em cima do trono de Deus estão os serafins, que são anjos de fogo. Anjos de fogo. Esses anjos são compostos por fogo. E aqui embaixo do trono de Deus está o Éden original. E aqui moram os anjos, habitam os anjos. Quando Deus precisa dos anjos, que Ele quer dar uma ordem, os anjos rapidamente sobem lá, têm acesso à presença de Deus e volta. Mateus diz que os anjos estão constantemente na presença de Deus, porque eles são chamados a prestar relatórios e a estarem ali. Tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, é coisa do mundo espiritual, para quem crê, quem acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então observe, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 6, do 9 ao 11, vamos ler. Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Glória a Deus. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Debaixo do altar é o altar de incenso, que está de frente ao trono de Deus. Dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Eles estão debaixo do altar de incenso. O altar de incenso, imagina o Monte Sião lá em cima, o trono de Deus, o altar de incenso no piso da sala do trono, que a Bíblia chama de mar de cristal, ou piso de vidro, que eu já ensinei para os irmãos que é composto de água, gelo e fogo, e ali em cima está o altar. Embaixo do trono, embaixo do altar, mais embaixo está o Éden, é onde estão os anjos e onde estão as pessoas que morreram salvas, todos aqueles que você conhece, que já partiram, salvos, seguros com o Senhor, estão lá, nesse lugar maravilhoso, que um dia nós também estaremos. Glória a Deus, basta ser fiel, né? Então aqui nós já entendemos, ele trabalhava ali. Ali tem as congregações de anjos. E acontecia aqui um detalhe que eu quero explicar para os irmãos agora. Essas pedras afogueadas não são as pedras preciosas. As pedras preciosas que está sendo detalhada aqui estavam nele, nas suas vestes, cobrindo ele. As pedras afogueadas são brasas. Eram brasas que eram alimentadas ali no Éden original.
Então olha o que acontecia. Ele pegava essas brasas, juntamente com todos os anjos ali, eles ali trabalhavam dessas pedras. E depois ele tinha uma função. Ele subia, levava as pedras no altar de incenso, que está diante do trono de Deus, porque é o combustível do altar. Sem essas pedras, o altar não ficava aceso. E o altar tem que ficar aceso 24 horas. Vou mostrar para vocês que hoje não precisa mais dessas pedras. Mas ali precisava. Então, olha, observe comigo, capítulo 28 de Ezequiel. Olha o versículo 13. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, ouro trabalhado, né? Os trabalhos de seus pandeiros. Por que pandeiros e flautas? Porque ele organizava ali o louvor que acontecia nas congregações dos anjos. Nas congregações. Nós lemos um texto aqui que fala tabernáculos ou congregações. E ali acontecia que ele organizava todo o louvor. Então ele também é chamado na teologia de aferidor da medida. Agora, vocês perceberam aqui, ó, versículo no 13 ainda. Foram preparados em ti no dia em que fostes criado. 14. Tu és querubim ungido, que cobre, ou na tradução, uma outra tradução fala querubim da guarda, né? Eu te estabeleci, assim estiveste sobre o santo monte de Deus, Monte Sião. Caminhaste para cima e para baixo. Ele ia, levava as pedras, depois voltava. Ia para cima, levava as pedras, depois voltava. Ele fazia esse trabalho. Era uma das funções dele. Porque essa função estava sob a direção, sob o comando dele. Porque ele era de confiança. Era alguém de confiança. Embora a Bíblia diz que Deus não confia plenamente nos seus anjos. Está lá no livro de Jó, né? Mas ele fazia esse trabalho. E a Bíblia diz no versículo 15: tu era perfeito nos teus caminhos. Quer dizer que ele tinha uma conduta ilibada, desde o dia em que foste criado. Agora, até aqui ele é o luzeiro. Até que se achou iniquidade em ti. Eu já ensinei para os irmãos o que é iniquidade. Acúmulo de pecados, institucionalização do pecado, acúmulo de pecados repetidos, pecados que nós pecamos conscientemente, que só quem crê em Deus pode cometer. Isso é iniquidade. Então aqui, percebam comigo, ele também cuidava das congregações. Eles louvavam a Deus, né? Agora, as pedras afogueadas, olha o versículo 14, de novo. A gente tem que ler repetidamente para a gente entender. Tu és querubim ungido, que cobre. Quer dizer, o que é uma cobertura, irmãos? É uma proteção. Esse ser era um ser especial, totalmente especial, diferenciado dos outros anjos. É um dos príncipes que a Bíblia fala, que lá no livro de Daniel, capítulo 10, a Bíblia fala que numa batalha espiritual que teve de Jesus contra Satanás, ali ele já havia caído, precisou que Miguel, um dos primeiros príncipes, significa que tem outros príncipes, ele está inserido dentro desses seres seletivos, que foram criados num tempo muito remoto, quando não existia homem. Ele está trabalhando, vocês perceberam? Como ele não para? A queda dele fez com que lá ele trabalhava, mas ele começou a trabalhar e a ser desonesto. Tudo aquilo, irmãos, que envolve desonestidade, desobediência, anarquia, como a gente vê na rua aí, ó, quebra de obediência às autoridades, quebra de obediência às leis de trânsito, tudo isso é trabalhar dele, porque ele começou isso lá. Tudo isso. Quando você perceber
pessoas desobedecendo às autoridades, pessoas que burlam as leis, pessoas que roubam, furtam, fazem cambalacho, né? Uma expressão aí fora popular, cambalacho, tudo isso está relacionado com ele. Nós vamos ver isso aqui agora, ó. Observem comigo, versículo 15: tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Chegou um dado momento que ele se corrompeu. O que começou a passar na mente dele? No coração desse ser tão especial? O que passa no coração dos homens, né? Por causa da amplitude, ou então da multiplicação do teu comércio, que entra a corrupção. Ele começou a fazer o seguinte: ele começou a levar as pedras. Vamos supor que eles, é só um número hipotético. Vamos supor que eles estavam prontas, beneficiadas, né, prontas, as pedras, 5.000 pedras. Vamos supor que ele pegava, vamos levar 3.000 para lá, 2.000 fica aqui. E ele foi trabalhando na mente dos outros anjos, e ele conseguiu convencer os outros anjos que eles precisavam, podiam ter um reino paralelo, semelhante ao reino do Altíssimo. E ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus ainda. Acima do trono de Deus. E aí então ele começou a furtar essas pedras. Multiplicação do teu comércio. Ele começou a fazer comércio entre os anjos. Começou a vender essas pedras. Ele começou a colocar na mente daqueles anjos que eles poderiam ter é como alguém que trabalha numa empresa, ele começa a roubar o patrão e depois ele vai e abre uma empresa para ele. É isso. Agora, mas por que ele precisava dessas pedras, irmãos? Porque as pedras era o combustível para o altar de incenso. Ele precisava das pedras para colocar combustível no altar que ele ia colocar diante do trono dele. Perceberam o que esse ser tentou fazer? Hoje não existe mais Deus mudou esse sistema. Não precisa dessas pedras mais. Sabe como que funciona o altar hoje? Vamos ler. Apocalipse 5, versículo 8. Muita gente, se ouvir isso aqui, vai falar que nós estamos ficando loucos. Um dia eu fui ali em Bebedouro dar um seminário. Acho que o Danilo estava comigo, a Ana também. E começamos a ensinar ali sobre escatologia. E teve um irmão lá que falou assim: ô pastor, mas se a gente for pregar isso daí, os outros vão falar que nós estamos loucos, né? Porque as pessoas não veem o mundo espiritual, irmãos. São pessoas terrenas, carnais, né, que enxergam o mundo físico só. Não conseguem ver o mundo espiritual. Então para eles isso é loucura. Então, olha como diz lá, ó. Logo que tomou o livro, os 4 seres, Apocalipse 5 e 8. Logo que tomou, vai voltando um pouquinho, fazendo favor. Acho que é 5. Não, irmã. É o 5. Coloca no 5 aí, vai passando, por favor. Capítulo 5. Pode passar. Pode passar. Mais um pouco. Mais um pouco. É o capítulo 5 que fala sobre o incenso. As orações são os incensos. As orações dos santos. É o 8? Então vamos lá, é o 8 então. É que, irmãos, falar para vocês, eu perco todo o raciocínio aqui, ó, com esse tipo de barulho aqui, sinceramente. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mais um texto, Apocalipse capítulo 8 agora, a partir do versículo 1.
para os irmãos verem como que funciona o altar de incenso hoje. Não precisa mais das pedras. Olha lá. 8, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, diante do trono no caso. E lhes foram dadas 7 trombetas. E veio o anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Ele tirou da onde esse incenso? Do altar, para que lhe oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Perceberam como que funciona o altar hoje? Quando nós oramos, os salvos oram, os crentes oram, o altar de incenso é alimentado e o fogo vai ardendo 24 horas por dia, e os 24 anciãos vão filtrando as orações, filtrando os louvores, e em cada lugar, os fusos horários, as orações são respondidas. Glória a Deus. Não precisa das pedras mais. Essas pedras, elas eram pedras purificadoras. Vamos ler um outro texto. Elas são chamadas de brasas vivas pelo profeta Isaías. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículos 6 e 7. Apocalipse capítulo 6, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Então voou para mim um dos serafins, que é aqueles que ficam em cima, lá no topo do Monte Sião, em cima do trono de Deus, trazendo na mão uma brasa viva. Observem que ele colocou na mão uma brasa viva, porque ele é um anjo de fogo, senão queimava a mão dele, né? É um ser espiritual de fogo, que tirara do altar com uma tenaz. Aqui é muito importante, porque se ele é um anjo de fogo, a brasa está na sua mão. Por que ele já não foi lá e pegou com a mão? Porque não pode fazer isso. Tem normas, tem regras. No reino de Deus precisa ser feito com normas, com regras. A tenaz é um instrumento de pegar brasa. Ele foi lá, pegou literalmente como deve ser feito, aí ele colocou na mão. Perceberam como que as coisas têm regras, tem orientação? Por isso que nós recebemos orientação aqui no quartel-general para fazer as coisas certas. Às vezes nós podemos, às vezes, irmãos, tem situações que nós nos damos mal, aí no dia a dia, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, porque nós fazemos as coisas no improviso. Não adianta fazer no improviso, porque não vai dar certo. Os irmãos sabiam que muitos acidentes de trabalho que acontecem nas empresas é porque as pessoas fazem as coisas no improviso? Não use equipamento de segurança. Esse equipamento aí é um equipamento de segurança para se mexer no fogo. Quem trabalha nas grandes siderúrgicas, nas grandes usinas siderúrgicas, eles têm equipamentos de segurança e tem as tenazes, que é onde eles vão pegar para poder pegar aqueles ferros que está incandescente e poder manusear o ferro. Não pode fazer de qualquer jeito, tem que fazer as coisas, sobretudo no reino de Deus, tem ordem, tem que ter metodologia que ele orienta, tem que ter orientação dele, e a maior ferramenta, a maior bússola que nós seguimos orientação é a palavra de Deus. Vamos seguir. Então nós já entendemos isso, né? Que hoje não precisa mais dessas pedras. Essas pedras, olha lá, ó, então voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. 7. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, olha que interessante, não é pecado não, é iniquidade, foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe por quê, irmãos? Aquela brasa tocou os lábios de Isaías, porque ele era profeta. Deus toca na nossa vida nas partes nevrálgicas, aonde nós precisamos ser tocados. O apóstolo Paulo foi tocado nos olhos, porque estava enxergando o reino de Deus totalmente errado. Jacó foi tocado na coxa, porque estava caminhando na direção errada. Esse aqui foi tocado nos lábios, porque estava atirando para todo lado. Deus agora está dizendo aqui, ó: eu vou pegar o combustível do altar de incenso, que no futuro o combustível será as orações dos santos. Vou tocar nos teus lábios para quando você profetizar e quando você orar, tenha a direção certa.
Isso aqui é magnífico, irmãos. A palavra de Deus é magnífica. Então ele estava pegando, estou indo para o fim já. Ele estava pegando essas pedras, fazendo um comércio, um reino paralelo, para ele poder construir o reino dele. E aí, pensando ele que Deus não estava sabendo, né? Não estava sabendo, mas Deus sabe de tudo. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele conhece tudo. Então, olha o que acontece. Vamos ler um outro texto. Isaías 14, do 12 ao 14. Que é um outro texto muito... Os irmãos vão perceber quando lê o texto de Isaías e o texto de Ezequiel, que não aparece... O personagem que está sendo aludido, os personagens que estão sendo usados como metáfora, como figura, são reis. Isaías fala de Faraó. E aqui no caso de Ezequiel, ele fala rei de Tiro. Um dia o irmão falou para mim, não pastor, isso aqui não tem nada a ver com Lúcifer não, o diabo não. Isso aqui é o rei de Tiro, ó. Aqui Faraó, está escrito aqui. Mas é porque as pessoas não sabem o que é a Bíblia, né? Não conhecem as escrituras e as metáforas que são usadas aqui. No capítulo 14 do livro do profeta Isaías, versículo 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra. Isso aqui é um outro ponto muito importante. Ele não caiu na terra. Tem pessoas falando que ele está na terra. Ele não está na terra. Ele está num lugar chamado lugares celestiais, que na linguagem da teologia muito profunda é chamado lugar habitável, que também está relacionado com aquele local chamado Vale da Sombra da Morte. É ali que ele fica. O reino dele é ali hoje. As potestades, Efésios capítulo 6, estão acampadas nas regiões celestiais. Nesse lugar que é chamado lugar habitável. Ele caiu por terra. O que caiu por terra? É ser destituído, tirado de uma função. Porque ele perdeu a função que ele tinha de guardador das pedras afogueadas e de ministrador sobre os outros anjos, de louvor. De trabalhar com todo aquele louvor no céu. Então olha lá, ó. Caíste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Quer dizer que ele não estava lá, né? Ele estava no Éden, que fica embaixo do trono de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, que é o Monte Sião, onde está o trono de Deus, me assentarei nas extremidades do norte. Sabe por que nas extremidades do norte? Porque ele queria colocar o trono dele paralelo ao trono de Deus. Perceberam? Paralelo ao trono de Deus. 14. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz subirei acima das estrelas de Deus, são os serafins que estão por cima do trono de Deus, que é a única classe de anjos, de seres angelicais, que tem autoridade para ficar sobre o trono de Deus. Os querubins por baixo, e os outros anjos mais embaixo no Éden, porque o trono de Deus, um dia eu vou conseguir um desenho que eu quero, para a gente ilustrar aqui. Os irmãos sabem que o trono de Deus, ele está sob o topo do Monte Sião. Ao lado do Monte Sião está a Nova Jerusalém, que nesse tempo aqui não tinha sido nem criada ainda. Então ali começa a sair água e elas vai transbordando. Deus fez um domo para proteger o universo, proteger tudo que existe planeta aqui. Esse domo está por cima, e essa água ela vai caindo, e ela vai transbordando e enchendo tudo em cima do universo de água. No dilúvio Deus abriu essa compota. Isso aqui é muito profundo, irmãos, muito profundo. Ele queria ter o seu próprio reino, né? Vamos ler Apocalipse 12, 3. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Olha como diz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Pode passar.
A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Agora isso aqui ainda não aconteceu, isso vai acontecer. Ele já levou essas estrelas, já aconteceu. Agora lançar sobre a terra, só na grande tribulação, não aconteceu. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que dando à luz lhe devorasse o filho. Ele queria matar Jesus desde o início, desde o nascimento, usando o rei Herodes para tentar matar Jesus, matando as crianças. Voltando para o capítulo 28 de Ezequiel, quero dar mais uma explicação aqui. Acompanhe comigo. Capítulo 14, capítulo 28, versículo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações ou da multiplicação dos teus comércios, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano. Ele profanou o lugar santo, né? Fora do monte de Deus. Você não vai ter acesso mais ao monte Sião, o monte da congregação. Eu te destruo, ó querubim ungido, do meio das pedras de fogo. Deus tirou ele daquela função de levar pedras e voltar, levar pedras do meio das pedras. Ele foi privado dessa função, e depois ele foi destituído, lançado por terra. Agora olha o versículo 17. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Olha o narcisismo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Os irmãos sabem que reis são esses? Que reis são esses? Está falando de um ser espiritual, não está falando do rei de Tiro aqui. Esses reis são outros príncipes que também se corromperam, que estão presos, segundo Judas fala. Vamos dar uma olhada em Judas, versículo 6, capítulo único, né? E o apóstolo Pedro vai falar sobre eles também. São outros príncipes de grande poderio, que se corromperam e que estão reservados em abismos, para serem julgados. Carta do apóstolo Judas, capítulo único, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, que deixaram sua própria habitação original, para vir aqui na terra e para ir nesse lugar que é chamado lugar de habitável. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, que é o abismo, para o dia do grande juízo. Esses reis não viram ele ainda, porque quando ele for preso durante o período do milênio, colocado no Tártaro, no abismo, esses reis vão contemplar ele lá, esses demônios que estão presos. Isso vai acontecer. Então a primeira parte do versículo 17 já aconteceu, né? Quando diz: o teu coração elevou-se por causa da beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho, te lançarei por terra, e diante dos reis, esse agora não, isso aqui vai acontecer só quando ele for preso durante o milênio, te coloquei para que te contemple. Então os irmãos percebam como que a Bíblia, ela vai nos trazendo ensinamentos que nós precisamos estar olhando com muito cuidado e dedicar para poder aprender. Então, só para terminar, falar para os irmãos aqui sobre a questão da soberba. A soberba precede a ruína. Vamos ler um texto. Provérbios 16, 18. Hoje está batendo recorde, hein? A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. O que aconteceu com ele antes da queda? Isso começou a achar guarida no coração dele, e ele foi alimentando aquilo, consubstanciando aquilo. E depois ele começou a partilhar com os outros anjos. E ele conseguiu, os irmãos imaginem a quantidade de anjos que existe, já imaginou, Andréia? E ele conseguiu 1/3
dessas hostes angelicais, ele corrompeu. A soberba, a queda. Então, irmãos, Paulo, olha o que Paulo vai mostrar quando ele está instruindo Timóteo a respeito da consagração de obreiros, principalmente o presbítero, que é o ministro, né? Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Até porque quando as pessoas dizem que ele foi lançado na terra, né? Isso é um contrassenso, porque a terra não existia na época ainda. O mundo espiritual existia, a terra não. Quando a gente lê Jó 38:7, depois os irmãos lêem em casa, vai falar de um tempo muito remoto, quando os anjos cantavam alegremente. E olha, irmãos, isso é muito sério, porque quando houve a queda, trouxe tristeza lá no monte da congregação, no Éden original, porque eles cantavam alegremente as estrelas da alva, mas com a queda, com todo esse problema que aconteceu, com a destituição desse ser celestial, que era o líder deles, isso trouxe tristeza. Aí daí veio a tristeza, daí veio a perplexidade que o ser humano sente hoje. Tudo que é coisa ruim começou lá no coração desse ser. Então olha lá, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus. Aí é o capítulo 1, Danilo? Acho que é o capítulo 3, Danilo. É 3. A partir do 1. 1 Timóteo 3, a partir do 1. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja, aspira o episcopado, que é o ministério no caso, excelente obra deseja. Não é pecado que nenhum de nós desejamos o ministério. Nenhum de nós podemos desejar. Não é pecado desejar ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, ser pastor presidente. Isso, quando nasce no nosso coração, é porque Deus está fazendo. Deus, ele trabalha para que nós possamos desejar isso mesmo. Nosso coração precisa querer, né? Agora, para ser obreiro, precisa querer navegar em águas mais profundas, né? Não ficar naquelas poças d'água apenas. Olha lá. Excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, está falando do presbítero, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer, não com pouco tempo de conversão, e aqueles que navegam nas águas que nós estamos falando rasas, né? E venha, para que não se ensoberbeça, e venha cair na condenação do diabo. Sabe qual é a condenação dele? Lago de fogo. Destituição do trabalho que ele fazia, que era exemplar, e um trabalho de honra. Isso já aconteceu com muitos obreiros que eu conheci. Foram destituídos, perdeu a família, perdeu o cargo na igreja, passou vergonha, por causa que se ensoberbeceram. A condenação do diabo é essa, além de perder, ser desonrado, e ainda por fim, lago de fogo. Porque a Bíblia diz que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, né? Então eu vou concluir dizendo para os irmãos: ser crente não é brincadeira. Ser crente é coisa séria. Ser crente, irmãos, não é uma rotina que a gente vem aqui na igreja, né? E vai embora. É viver o evangelho na sua íntegra. Ser crente a cada dia nós ir colocando em prática aquilo que nós aprendemos aqui, através das escrituras. Nós estamos recebendo algo precioso que não se paga com dinheiro, o ensinamento das escrituras. Os irmãos podem ter certeza que tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, nunca ouviram isso daqui. Nunca ouviram. Porque às vezes também estão com pessoas que são líderes, que não procuram ensinar. Às vezes alguns líderes até sabem isso daqui,
mas não quer passar para as pessoas porque são orgulhosos, têm inveja, medo que os seus liderados cresçam, possam se tornar obreiros amanhã e possam ter conhecimento, porque são narcisistas. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra, que possamos viver uma vida simples, tranquila, em comunhão com o Eterno e em fidelidade. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Ali, ali a Ana colocou um desenho que dá para ilustrar, né? Aquele monte vertical, mais ou menos aquele monte lá, seria o topo lá, seria onde fica o trono de Deus, e aqui embaixo onde estão essas árvores, é onde estaria esse jardim, né? Esse jardim original, onde estão todos os salvos, juntamente com os anjos, aguardando o momento da ressurreição. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vem orar, Danilo.